E o Akita, que deixou o YouTube? Você ficou sabendo disso? Se você me acompanha por aqui, provavelmente é interessado por programação e conhece o Akita, também é autor do blog Akita on Rails. Ele declarou na última live dele, da sexta-feira passada, que estava deixando o YouTube como algo principal na sua rotina. Ele passou os últimos 5 anos se preocupando em sempre produzir vídeos novos pra gente aqui, e ele declarou publicamente que ele está se liberando desse compromisso. A gente provavelmente ainda vai ver coisas deles, mas sem a frequência que ele tinha. É o fim de uma era. É mais um que está entrando na lista de youtubers aposentados. E eu quero explorar nesse vídeo o impacto da saída dele do YouTube, porque tem tantos youtubers deixando o YouTube. E eu quero te contar nesse vídeo o impacto que o Akita teve na minha jornada, e ainda tem. Quais vídeos deles você definitivamente tem que assistir. Vou também falar sobre como assistir esses vídeos dele ou vídeo de qualquer criador de conteúdo. E claro, vou discutir um pouco sobre esse fenômeno da galera sair do YouTube. Olá, eu sou o Lucas Badico, dev, mentor e apaixonado por programação. Eu tenho uma empresa de consultoria e mentoria para times técnicos. E aqui no YouTube eu estou em busca de criar uma comunidade de profissionais que estão sempre em busca de evoluir. O YouTube está passando por uma transformação. Muitos estão deixando a plataforma, estão considerando a sua contribuição finalizada. E foi a vez do Akita fazer isso. Para nós da programação é alguém muito importante, alguém que sempre foi referência em questão de conteúdo, profissionalismo e densidade de conteúdo. Não é clickbait, gente. Ele se pronunciou na última live dizendo, cara, estou deixando aqui, esse para mim é o vídeo 150 e com ele é o fim do canal, do jeito que a gente conhece, é o fim da minha contribuição semanal, da minha contribuição frequente. Talvez eu volte aí para comentar coisas, mas vão ser coisas muito mais esporádicas. Eu concluo o que eu comecei há 5 anos atrás, muito orgulhoso do que fiz. Foi basicamente isso que ele fez. Ainda, ele passou o bastão para 2 outros criadores de conteúdo que são incríveis, que foi o Eric Wendel e o Manu Devin. Ele colocou eles ali no meio e ele deixou bem claro que colocou eles intencionalmente como uma recomendação, como pessoas que representam o que vai ser daqui para frente o YouTube. E eu achei fantástico, de uma generosidade incrível da parte dele. Me surpreendeu, na verdade. A galera no meio da live até falou, poxa, o Akita em live é um cara muito mais acessível do que o Akita dos vídeos. Parece que ele mesmo está passando por uma transformação, ou ele está se expondo mais, isso é algo incrível, mostra que ele está evoluindo. E eu quero tirar esse vídeo para discutir um pouquinho o Akita, criador de conteúdo, o que ele contribuiu para o YouTube no geral, o que ele contribuiu para mim, uma recomendação de como você deve consumir o conteúdo dele. E também vou discutir o papel do criador de conteúdo, do influenciador, do modificador de cultura que nós somos aqui ao criarmos conteúdo na plataforma. E é isso, mas vamos começar falando sobre youtuber como carreira. Eu tô aqui consumindo conteúdo desde que era mato, pra vocês terem ideia. Eu lembro de consumir vídeo no YouTube antes dele ser do Google. Ele foi comprado pelo Google em 2006. Era mato de verdade. Não tinha o youtuber, não tinha a pessoa que criava vídeo para essa plataforma. Eram vídeos aleatórios que eram colocados no YouTube. Tinha muita coisa do charts.com, muita coisa de Flash, que era convertido para vídeo e colocado na plataforma. E com o tempo eu fui me interessando por programação e fui consumindo conteúdo de programação na plataforma. Um criador que me impactou bastante e também já saiu do YouTube é o MPJ, do FunFunFunction. FunFunFunction foi o meu PhD em JavaScript, foi onde eu de fato aprendi coisas muito profundas de JavaScript, onde eu fui questionado nos meus conceitos, onde eu entendi a orientação a objeto, onde eu entendi testes de fato, foi no FunFunFunction. É um conteúdo incrível. E o MPJ, ele parou, ele deu uns basta na criação de conteúdo dele por causa de burnout. Uma parada que ele fazia com todo prazer, que ele fazia no tempo vago, se tornou, ao longo do tempo, o trabalho principal dele, foi criar conteúdo para nós. E isso levou a ele ter um burnout tão grande, ou às vezes maior, do que se ele tivesse continuado sendo apenas programador. Esse é um risco que todos nós passamos. Eu estou começando nessa carreira, bem no início, mesmo que eu esteja oficialmente há 2 anos criando vídeos curtos, aqui no YouTube eu estou há pouquíssimo tempo, regularmente, e a pressão é maior. A pressão de se inscrever, editar e produzir algo que vai ficar eternamente na plataforma é muito grande. E a depender do seu público e do que o seu público quer, a pressão é ainda maior. Então, tenho noção disso, gente. Tenho noção de que criar conteúdo pode parecer simples, pode parecer fácil, mas é tão estressante quanto qualquer outra carreira, ainda mais se você for programador, porque eu
te garanto, como programador você vai ganhar muito dinheiro, muito mais fácil do que como criador de conteúdo. Eu mesmo tô há 2 anos só colocando dinheiro nisso aqui e não vi nada não. E não tô pelo dinheiro, com a intenção da gente ganhar dinheiro lá na frente, mas o foco aqui é de fato criar um apêndice de conteúdo que represente o que a gente acredita. Acho que esse é o principal foco de todo criador de conteúdo. O Akita mesmo citou que o lifespan, o tempo de vida de um youtuber, em média, é 10 anos. Bem me pediu, eu não tenho certeza se ficou 10 anos na plataforma. Você tem vários casos de criadores que, quando chegam em 10 anos, eles dizem, cara, chega, não quero mais isso pra minha vida, não quero ter que continuar fazendo isso o resto da minha vida, e eles param. O Akita, claro, parou com 5 anos e pouco. O Akita parou com metade desse tempo, mas eu diria que, se comparar a média de produção da maior parte dos criadores com a média de produção do Akita, a densidade do que ele produzia, eu diria que ele criou conteúdo para uns 20 anos dos outros criadores, sendo bem sincero. Mas o ponto que eu quero que vocês tenham noção é de que isso aqui é um trabalho. Eu tive de tirar um tempo para escrever esse roteiro, eu tive de tirar um tempo para estar gravando isso aqui, eu vou ter um editor editando isso aqui, uma pessoa focada em editar esse material. A gente vai revisar, a gente vai criar thumb, a gente vai criar uma descrição. É trabalho, gente, é uma parada séria. É uma parada que exige atenção, exige dedicação. Então eu consigo entender quando a Akita fala, cara, eu quero parar, eu quero dar uma respirada, eu quero focar em outras coisas. Super entendo ele, de verdade, do fundo do coração. E aí, falando do Akita em si, vamos entender o legado, porque mesmo que ele não crie nenhum vídeo mais, mesmo que ele não apareça em nenhuma palestra, não escreva mais nada, o Akita deixou um legado absurdo para nós. Porque foram 5 anos, vídeos de no mínimo 20 minutos, mas alguns até 40, 1 hora, e todos eles realmente muito densos, e eu já falei, se comparar com outros criadores de conteúdo, provavelmente a gente tem 20 anos de conteúdo de um criador médio, e eu me incluo nisso. Eu não consegui ainda chegar na densidade de conteúdo que o Akita conseguiu chegar. Os 5 anos do Akita são equivalentes talvez a 30 anos de conteúdo meu. Na questão de densidade. O cara é realmente diferenciado. E aí, dentro da mídia de conteúdos que ele criou, tem uma playlist que eu acho que é essencial para aquelas pessoas querendo começar e não sabem se esse mundo é para eles. Se você conseguir consumir a playlist começando depois dos 30, ele basicamente pegou o CS50 da Harvard, mastigou, deixou algumas partes mais densas, deixou outras partes mais simples, mas ele passa por toda o fundamento que qualquer desenvolvedor precisa para começar a programar. Não é um curso básico. Não é básico, é diferente. Eu vou falar da diferença de básico e fundamental em algum outro vídeo especificamente, mas começando depois dos 30 é o fundamento, não é o básico. Você não vai conseguir consumir aquilo em 2 horas. Não tente. Na verdade, não tente consumir aquilo em 1 mês. Quebre aquele conteúdo para no mínimo 3 meses. É uma playlist que ele ficou bastante tempo criando. Eu acredito que foi 1 ano da vida dele criando toda a playlist. Se você pegar o que tá ali e for atrás e for aprofundar, fixar ou tirar dúvidas, você vai gastar no mínimo 1 semana, talvez 1 mês, para de fato absorver o que ele tá falando. Porque realmente é muito denso o material e é muito bom. E aí a minha recomendação é, você tá começando? Seja você jovem, seja você depois dos 30, você fez os cursinhos básicos? Você acha que você já sabe programar? Você acha que, o que eu sei? Começou a se perguntar o que você sabe? Pega para assistir a playlist começando depois dos 30, mas programa a playlist para no mínimo 3 meses. Não tenta assistir ela toda de uma vez, de um sopetão só, senão vai dar tela azul, eu já aviso. E não é culpa sua, é porque o conteúdo é denso pra caramba. Dentro de tudo que foi discutido do começando depois dos 30, eu acredito que foi... Se não for, eu vou deixar uma errata aqui na tela, mas tem toda a parte de criptografia. Para mim foi um divisor de águas, porque eu entendi como a web é insegura em certa maneira e que todo o nosso esforço de autenticar, de assegurar, de autorizar é 90% das vezes bullshit, porque a gente não consegue garantir que aquele negócio é inquebrável. De fato, assim, é sério, é realmente um conhecimento que eu acho que todo dev web, todo dev backend precisa ter. É aquele conhecimento de criptografia que ele conseguiu passar nos... Acho que são 2 ou 3 vídeos sobre criptografia. Eu vou deixar os links tudo certinho na descrição, para vocês terem certinho esses vídeos que eu tô recomendando em as playlists. Mas, enfim, eu só... dizer que, cara, foi fantástico mesmo e mudou como eu enxergo criptografia e mudou como eu trabalho com segurança. Hoje em dia eu tenho muito mais eu me pergunto muito mais de quem que é a custódia do ponto de falha e como que eu garanto que essa custódia não é minha, é do meu cliente, é da pessoa que está usando, para evitar
problemas mais à frente. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só discutindo isso, mas se você quiser o fundamento, vai no vídeo do Akita, que é fantástico. Outro vídeo pra mim foi, assim, avassalador, vou usar essa palavra, é o vídeo sobre síndrome do impostor. Um vídeo em que ele descreve como um introvertido inseguro consegue transformar inimigos imaginários em inimigos reais ao reagir de maneira equivocada a situações comuns da vida. Simplesmente veja esse vídeo, porque ele abre os olhos para talvez você não esteja dando certo, porque você está criando inimigos para justificar sua autossabotagem. E cara, isso é a coisa mais comum. Eu vou até dizer, abrir meu coração aqui, dizer que eu já fui essa pessoa, eu já fiz isso no passado. E eu vi pessoas fazendo isso nos meus times, nas minhas equipes. Eles criam inimigos, eles criam situações, colocam as pessoas contra eles, se fazem de vítima, quando não existem vítimas, existem responsáveis. E cara, isso queima a pessoa, queima a equipe. Veja esse vídeo e se você for essa pessoa introvertida, insegura, trabalhe de forma a evitar essas armadilhas. Pô, vai ser fácil assistir o Akita? Definitivamente não vai ser fácil. Seja você iniciante ou sênior, o Akita é sempre o cara que a gente usa, a gente que tem mais experiência, usa para nivelar nossa humildade. A gente tá se achando um pouquinho mais na crista da onda, a gente tá se achando bonzão. A gente vai lá, assiste um pouquinho de Akita, toma um pouquinho de chá de realidade, vê que a gente não sabe nada, que tem um monte de coisa pra gente aprender ainda, e aí segue a vida. Porque de verdade, é um conteúdo denso, é um conteúdo profundo e um conteúdo muito rico. Mas Lucas, você concorda com tudo do que o Akita fala? Não. E o Akita não quer que você concorde com tudo que ele fala. Inclusive, um dos vídeos mais legais é o Matando Semideuses, onde ele fala sobre isso, onde ele fala sobre a importância de termos a nossa visão, a importância de expressarmos essa visão, a importância de compartilharmos essa visão, de contrapormos visões diferentes. Então, assim, nem ele espera que a gente siga tudo o que ele fala, que a gente concorde, mas é muito importante você saber ouvir e você saber também discordar, entender que é uma visão diferente, que não é a pessoa que é diferente. E aqui eu vou tirar o chapéu de inscrito do Akita, de admirador, e colocar o chapéu de companheiro de missão, ou companheiro de ex-missão dele, como criador de conteúdo aqui, para falar um pouquinho da responsabilidade do criador de conteúdo. O criador de conteúdo não está aqui gastando seu tempo, investindo, para ter zilhões de seguidores que concordem 100% com o que ele fala. Isso não é uma comunidade, isso é um culto. E nenhum de nós quer um culto. A gente está em busca de companheiros de profissão, de pessoas, de uma audiência que estão validando parte do que a gente cria, mas também questionando, porque só com o questionamento, só com a contraposição vai nos fazer evoluir. Um exemplo bem claro, eu soltei há algumas semanas o vídeo sobre Gitflow, que eu não gosto de Gitflow. Teve várias pessoas colocando contrapontos que acham importantes em fases diferentes de projeto e tal. São visões e vivências que eu não tive. Eles não estão errados. São visões específicas de pessoas diferentes de mim, que têm sua validade. Se eu disser que só a minha é válida, eu não estou criando uma audiência. Eu estou criando um culto de seguidores. E não é essa a intenção. A gente vai sim influenciar vocês, mas o que a gente está buscando não é ser 100% seguido. A gente vai estar buscando sempre fazer com que vocês questionem a si mesmos e busquem a resposta definitiva no sentido de que, cara, como eu posso fazer isso que eu tô fazendo de uma forma melhor? Não se contentar com aquilo que você tem hoje, você tá entendendo? Um exemplo bem claro em que eu discordo do Akita é quando ele diz que estudante de federal é mais habilidoso do que estudante de particular. Tenho vários devs que não tiveram oportunidade de estar numa federal que são fantásticos. Tem outros devs que estão na federal e não conseguem evoluir por causa da federal, sabe? Então a visão nessa parte de ensino federal e tudo mais, para mim é totalmente equivocada. É uma visão válida, porque é uma visão dele, mas é uma visão de um contexto específico, não vale para todo o Brasil. E eu não estou dizendo que eu sou melhor que ele, só que nós temos opiniões e visões divergentes. Ele consegue garantir uma qualidade nas contratações contratando pessoas de federal e eu consigo garantir uma qualidade de contratação contratando pessoas boas, independente de onde elas venham. Mas tá tudo bem. Você pensar diferente, ter visões diferentes, tá tudo bem. Sacou? Como modificadores de cultura que somos, temos de sempre lembrar de uma regra de ouro que o Guilherme Casimiro, um homônimo do Casé, lembrou durante a live do Akita. Galera, acho que um bom filtro é, se isso não te empolga ou não cativa em nada, só gera medo, talvez não seja para você. Ele estava falando sobre as IAs e como muito criador de conteúdo tá assustando a galera, dizendo que a IA é o fim dos devs e tal, que foi exatamente o tema principal
da última live do Akita aqui no YouTube. E o Guilherme tá certíssimo, só que eu iria além, Guilherme. Se o conteúdo não te agrega valor real, por que agregar valor é importante? Porque, por exemplo, alguns vídeos do Akita em si não me empolgam, mas me deram uns tapas na cara muito bons para eu enxergar coisas de maneira mais correta. Então, você tem que validar. Aquilo tá te agregando valor, seja de uma maneira que te empolga, seja de uma maneira que te traz a realidade. Como que aquilo tá te colaborando? Porque tapas na cara vão ser comuns, mas incentivos e motivação a gente tem que filtrar. Tem muita gente criando conteúdo por aí, dizendo que programação não é para todos, não que seja para todos, mas que tá muito mais interessado em gerar polêmica, em desestimular uma galera, do que de colaborar com a comunidade. Vocês estão entendendo o filtro? Então, eu diria isso. Se o conteúdo não te agrega valor real, ou não te empolga a seguir em frente, talvez o conteúdo não seja para você. E usa esse filtro com o meu conteúdo também. Se ele não estiver te agregando, se ele não estiver te empolgando, por que você vai continuar me assistindo? Curiosamente, esse filtro me lembra da minha época pré-internet, quando eu morava com os meus pais. O meu pai tinha uma regra de assistir o Jornal Nacional toda noite. E eu discordava. Por que eu discordava? Por inúmeras razões, mas a principal razão era de que o Jornal Nacional não estava me agregando em nada no meu dia, de que era realmente essencial eu saber. Não gerava nada no meu e nem dos meus pais. Igual meu pai queria ver aquele jornal com medo de perder coisas importantes, tem muita gente aqui no YouTube querendo ver tudo de todos os criadores de conteúdo que ele segue para não perder nada importante. E pra mim isso tá muito errado. E aí, quando chega a 6 meses, ele tá fadigado, porque ele consumiu tanto conteúdo, de uma forma desregrada, de uma forma sem filtro, que ele não tá nem tirando nenhum valor daquele conteúdo que ele tá consumindo mais, mesmo que o conteúdo seja bom, e não tá com nenhuma motivação de continuar consumindo aquele conteúdo, porque ele não filtrou e tá com muito mais conteúdo ruim do que bom dentro dele e não produziu nada legal. E aí chega em 6 meses ele tá fadigado com a fadiga do JavaScript, a fadiga do IA. Você tá entendendo o meu ponto? E aí o pior, ele vai reclamar com o criador de conteúdo que tá lá com um trabalho, profissão, criando conteúdo, buscando coisas novas, se esforçando pra trazer coisas novas pra galera. Ele vai dizer que a culpa é do criador de conteúdo. A culpa não era do Jornal Nacional. O Jornal Nacional tá cumprindo seu papel social. A culpa não é do criador de conteúdo. A culpa é de você que não soube filtrar. Eu, por exemplo, eu acredito que eu não assisti nem 30% do conteúdo do Akita. Ele tem 5 anos de canal, eu assisti nem 30% disso. Mas eu sei onde buscar aquele conteúdo denso e um conteúdo que vai me motivar da maneira certa no momento certo. Não é pra você ouvir eu falando, pô, assista o Akita e você querer assistir o Akita uma sentada só, não vai te produzir nada bom. Tu tá entendendo? E aí o que isso me dá? Eu tenho, por exemplo, 70% do conteúdo do Akita, 5 anos de produção de conteúdo, para assistir ao longo dos anos. Mesmo que ele não produza nada, eu vou estar aprendendo continuamente com a Akita, desde que o canal não seja derrubado. Pelo amor de Deus, não derruba o canal do Akita. Então você que está inscrito no meu canal, você que curte os vídeos que eu tô criando, nem tudo aqui vai ser para você. Tenha bem claro o que você busca aqui no meu conteúdo. Tem uma galera que veio aqui por causa do Obsidian, por exemplo. Esse tipo de vídeo sobre programação não é para ela. Não assista. Tem uma galera que não se importa com o Obsidian, tá interessado só na programação. Tem outra galera que tá muito mais interessada na parte de carreira. Saiba o que você tá buscando em cada criador de conteúdo para você saber filtrar o que você vai assistir nele ou não. E é isso, pessoal. Estamos um pouco tristes com a saída do Akita do YouTube, mas temos ainda bastante conteúdo dele disponível. Espero que esse conteúdo aqui tenha sido útil para você. E se ele foi útil, tem mais 2 outros vídeos aqui para recomendar. Um sobre Obsidian para devs, caso você queira saber como eu estou usando o Obsidian no meu dia a dia. E tem um outro vídeo aqui escolhido especialmente para você pelo YouTube. Tchau!